Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e com cada familiar também, em mais essa semana que já se iniciou, uma semana que esteja sendo muito abençoada a você e a sua família, e que nesta terça-feira, uma terça-feira que o Senhor preparou mais uma vez para junto estarmos meditando na palavra dele. E as meditações que o Senhor tem feito junto conosco, nos ensinando, são para o nosso próprio proveito, para nos abençoar. Os ensinamentos do Senhor são muito maravilhosos, são ricos e abençoados. E hoje, mais uma palavra aí abençoada vinda diretamente do Senhor para cada um de nós. O tema hoje é Como Viver. E o livro é o livro de Hebreus 13, 5. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Em algumas outras versões, quando a gente lê esse versículo, no início diz assim: seja a vossa vida isenta de avareza, ganância ou avareza, que significam a mesma coisa. Então depende da versão em que você esteja aí acompanhando, lendo aí na sua casa. Mas vamos então interpretar e verificar o que Deus quer falar conosco, como Ele quer que nós vivamos através da palavra dele, através desse versículo que nós acabamos aqui de fazer a leitura. Nós vamos aprender 3 valiosas lições de como Deus quer que nós vivamos. Primeiro, vamos analisar, não é a primeira lição ainda, mas vamos analisar antes de falarmos das 3 lições, vamos pensar como as pessoas no mundo hoje têm vivido. Muitas pessoas têm vivido para o dinheiro e esse é um grande mal deste século. Vivem exclusivamente para o dinheiro. É como se o dinheiro fosse o Deus delas, é como se o dinheiro fosse tudo para elas. Claro que sem o dinheiro nós não vivemos assim no sentido de precisar dele realmente, porque nós precisamos do dinheiro para comprar comida, precisamos do dinheiro para comprar um medicamento, precisamos do dinheiro realmente para muitas coisas necessárias na nossa vida. Mas que o dinheiro não seja tido para nós como modo de viver, como tudo na nossa vida, e como se o dinheiro fosse o principal na nossa vida. O nosso coração não pode estar no dinheiro. Então, mas muitas pessoas vivem como se o dinheiro fosse o primeiro na vida delas, o principal na vida delas. Outras pessoas vivem por causa de bens, o carro, a casa, uma moto, talvez até uma bicicleta, outros bens. As pessoas veem nos bens materiais, nas coisas, como o principal na vida delas. E se não tiverem bens, elas são totalmente infelizes. Outras pessoas, elas vivem para as pessoas. Elas querem satisfazer as pessoas. Elas querem viver de aparência, mostrando para as pessoas o que elas são, o que elas têm. E se as pessoas não estão satisfeitas com elas, se as pessoas não as veem com bons olhos, então elas são totalmente infelizes. O padrão que o mundo tem passado, tem nos ensinado, é um padrão totalmente errôneo, totalmente diferente do que a Bíblia nos passa e quer nos ensinar. Nós temos que viver exclusivamente para Deus. Tantas e tantas vezes já temos falado e lido, assim como está escrito lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Viva para Deus, Deus sendo o primeiro na sua vida, e tudo o que você precisar, você terá na sua vida. O que você necessitar, os seus sonhos, suas necessidades, seus planos, serão estabelecidos por Deus, se Ele for o primeiro na sua vida.
se você o tiver como o único Deus, o Deus verdadeiro e o primeiro na sua vida, se ele for a razão da sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina, mas é o contrário do que o mundo tem passado para as pessoas. E aí, as pessoas, os bens, o dinheiro têm ficado no lugar de Deus. E é por isso que existe tanta mesquinharia, tanta avareza, tanto sofrimento, tanta tristeza e tanta falta de amor no mundo, porque os valores estão sendo invertidos. Deus tem sido deixado de lado na vida das pessoas. E é por isso que nada está dando certo. Porque Deus não tem sido o primeiro na vida das pessoas. Não tem sido a razão de viver das pessoas. Então vamos ver como Deus quer que nós vivamos. Primeira lição: Deus quer que nós vivamos sempre contentes. É isso mesmo. Sempre, Deus quer que nós vivamos sempre felizes, sempre alegres. Independente de como está sendo minha vida hoje, no dia de hoje. Passando por doença, por luto, por situação difícil ou situação alegre mesmo, por momentos felizes. Porque todos nós, no momento da nossa vida, passamos por momentos mais fáceis, mais difíceis, mais felizes ou mais tristes. Mas uma coisa é certa, seja qual for o momento que você esteja passando ou venha a passar, Deus quer que você esteja sempre contente. Agradeça a Ele por tudo que você tem, por tudo que Ele tem feito e sido para você, por tudo que você passa hoje, independente do momento. Renda graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade do Senhor. Jesus é a nossa verdadeira alegria. E se você tem Jesus no seu coração, você sempre vai ser feliz. Em meio ao luto, em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, ao problema, porque a força vem de Deus, a alegria vem de Deus. Então, Deus quer que nós vivamos sempre contentes. Segunda lição: Deus quer que nós vivamos não sendo avarentos, como diz aqui, não sendo gananciosos. O que significa isso? O que significa a avareza? A avareza é o amor ao dinheiro. É a pessoa que ama tanto dinheiro que não consegue abrir mão do dinheiro. É aquela pessoa mesquinha que não pode ajudar o próximo, não pode ajudar alguém que está precisando. Não é capaz de dar o alimento a alguém que tem fome. Não é capaz de dar um calçado ou uma roupa a alguém que precisa, que está descalço ou sem roupa. Não é capaz de dar uma carona para alguém que está andando a pé. Não é capaz de fazer algo para alguém que está pedindo ajuda, pedindo socorro. É uma pessoa mesquinha, egoísta, que pensa somente em si e cada vez quer mais coisas para si, mais, quer adquirir cada vez mais, mas não quer dividir com ninguém. Às vezes não divide nem mesmo com o seu cônjuge, nem mesmo com os seus filhos ou com os seus pais, com a sua própria família. É a pessoa que só quer ganhar, mas não quer dar. E a Bíblia diz que é bem melhor dar do que receber. Então, que nós vivamos sem sermos avarentos, sem sermos gananciosos. Agradecemos a Deus pelo que temos e com certeza teremos muito mais ainda, porque quando nós damos, nós ganhamos mais de Deus. Quando nós somos gratos a Deus pelo que temos, Deus nos abençoa muito mais, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Mas para isso, o nosso coração não pode estar no dinheiro, não pode ser avarento e nem ganancioso. Então nós já vimos aqui 2 lições poderosas de como Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós vivamos sempre contentes e que não sejamos avarentos.
Vamos então agora ver a terceira e última lição de como Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós vivamos sabendo que Ele, Deus, sempre está conosco. Ele nunca nos deixará. O final do versículo que nós lemos diz isso. Porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa maravilhosa, que palavra forte e abençoada para você que ouve esta mensagem hoje. É promessa do próprio Deus dizendo que jamais te deixará, nunca te desamparará. Então não importa o momento difícil que você passe, Ele está com você. Ele carrega você no colo nos momentos mais difíceis, está te abraçando. Então sinta os braços do Senhor com você, a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Sinta o aconchego do Senhor nesse momento difícil. É promessa dele. Ele está com você e ele estando com você, esse momento difícil vai passar. E você vai conseguir a vitória em nome do Senhor Jesus, porque é promessa dele. E ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele diz: viva acreditando nessa promessa. Ele não vai te desamparar e nunca vai te deixar. Então nós vimos aqui 3 formas que nós devemos viver, sempre contentes, sempre felizes, não sendo avarentos e com a certeza que Deus sempre está conosco e nunca nos deixará. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao seu coração nesta terça-feira, neste dia abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós, para estarmos juntos aqui meditando na palavra dele. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para estarmos aqui meditando na sua palavra. Obrigada por mais esse ensinamento. Obrigada por estes 3 passos que aprendemos hoje de como devemos viver. Viver sempre para o Senhor, sempre contentes, não sendo avarentos e tendo a certeza que o Senhor sempre está conosco e nunca nos deixará. Muito obrigada, Senhor. Pedimos que continue abençoando nossa terça-feira, continue abençoando toda a nossa semana, estando sempre ao nosso lado, nos guardando e protegendo de todo o mal. Abençoa nossa família, abençoa todos os nossos animais, nossos bens, nos cubra com o teu sangue, Jesus, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Fica conosco, Pai, dá-nos uma noite também de descanso muito abençoada. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, foi mais uma vez um prazer estar com cada um de vocês. Continuem a semana toda na presença do Senhor Jesus e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Fiquem com o meu abraço e até quinta, em nome do Senhor Jesus.